Shalom, shalom, meus irmãos, que o Eterno lhes abençoe em nome de Yeshua, que Ele continue a nos proteger e a ter misericórdia de nossas vidas. Eu não pude gravar no domingo passado, o estudo marcado, por causa do Covid, mas já estou bem, já me recuperei. Por isso que hoje, quinta-feira, eu postei 2 estudos. Esse eu estarei falando sobre a fé, que seria o do domingo passado. Deveria ter sido gravado no domingo passado, mas eu não pude. E o segundo episódio da série, os 613 mandamentos. Tá ok? Espero que vocês gostem do conteúdo, que vocês divulguem esse trabalho, divulguem os estudos, minha página no Facebook, a Bíblia na íntegra, porque o objetivo desse trabalho é fazer com que você cresça e amadureça espiritualmente. Conheça o Eterno, conheça a Mashiach, conheça o reino dele. Bom, então vamos lá. Vamos falar sobre fé. O que é fé? Fé no conceito das pessoas atualmente não significa basicamente nada. As pessoas não compreendem mais, o povo não compreende mais o que é fé. E por que isso acontece? Porque no hebraico, no idioma hebraico, quando você traduz alguma coisa, é basicamente impossível que você traga todo o significado que aquela palavra tinha no original para a tradução. E isso acontece com a palavra fé. Por exemplo, a palavra fé no hebraico é emuná. Eu já vou trazer o conceito de emuná. Tem um significado bem amplo, emuná. Mas quando chegou a nós, quando foi traduzido para o nosso idioma, ficou sendo só como fé. E recebeu a seguinte definição: firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que se não vê. Ou seja, no nosso idioma, no nosso português, fé ficou sendo apenas isso. Eu creio em algo que não vejo. Eu espero algo que ainda não recebi, crendo que já tenha recebido. E ponto. Errado. O conceito que foi atribuído à fé, quando traduziram para nós, para o nosso idioma, está errado. Para começarmos aí, existem 2 tipos de fé. A fé natural, tá? A fé natural, que todo ser humano tem, e a fé sobrenatural, a fé bíblica, a fé que vem da parte do Espírito de Deus para nós. É sobre essa fé que eu vou falar mais especificamente. É claro que muita coisa que eu vou trazer aqui vai envolver também a fé natural, porque as duas funcionam de forma parecida. Mas o foco é a fé sobrenatural, tá? Aquela que vem da parte do Espírito de Elohim para nossas vidas. Então vamos definir aqui emuná, tá? O que significa emuná? Firmeza, constância, fidelidade, lealdade, segurança, honestidade. Existem 6 significados, todos aí fazendo parte de um todo, de algo completo, para a palavra emuná. Para você perceber o grande erro. Isso chegou para nós como recebendo a tradução de fé e recebendo o conceito que eu trouxe anteriormente aí, que é um conceito vazio e errado. Vou repetir. Emuná, tá? Que no nosso idioma conhecemos como fé. Emuná no hebraico significa firmeza, constância, fidelidade, lealdade, segurança, honestidade. Perceba que todo o significado da palavra emuná envolve ação, envolve atitude. E de imediato a gente já descarta aquele ensino ou aquela doutrina que diz que ter fé é você sentar, cruzar os braços e esperar, crendo que Deus fará alguma coisa. Errado, não é isso.
A fé sem obras é morta. A Escritura é bem clara quando ela diz isso. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe. Ação, atitude. Tá? Vou até ler os textos aqui que falam sobre isso para dar continuidade aqui no estudo. Veja aqui. Tiago, capítulo 2, verso 17. Assim também a emuná, ou assim também a fé, em algumas traduções, se não tiver obras, ação, obras, ok? Atitude, ela é morta em si mesma. Ou seja, ela não existe. Não existe fé sem ação. Segundo texto, Hebreus, capítulo 11, verso 6. Ora, sem emuná, ou sem fé, é impossível agradar ao Eterno, porque é necessário que aquele que se aproxima do Eterno creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Notamos aqui que a fé, para existir de fato, para ser uma fé genuína, uma fé sobrenatural, e a fé natural ela funciona, até funciona assim também. Tanto uma como a outra. Ela precisa de uma atitude nossa, uma ação. A ação que tomamos, né, aquilo que fazemos, as obras que temos, elas ratificam, comprovam, confirmam a nossa fé, que de fato cremos. Cremos em Deus, cremos na palavra dele, cremos que ele vai agir, cremos que ele cuida. Ainda que em alguns casos, como existem casos assim, às vezes a nossa única atitude, a única coisa que podemos fazer é orar e nada mais. Orar, pedir misericórdia ao Eterno e entregar toda a situação nas mãos dele. Em alguns casos a única coisa que podemos fazer é isso, mas até isso é uma ação. Ou seja, sempre haverá algo que podemos fazer. Sempre. Não existe esse negócio, estou em um beco sem saída, já não tenho mais o que fazer. Não, ainda existe uma atitude que todos podem tomar quando a coisa está muito difícil. E qual é? É a tefilá, que é a oração em hebraico. É a oração. E essa atitude ela vai ratificar a tua fé, que você crê que o Eterno vai solucionar esse problema para você. Então perceba que aquilo que o significado que atribuíram à fé no nosso idioma está totalmente errado e fora do que aquilo que a Bíblia traz. Porque note, para nós a fé chegou definida dessa forma. O firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que se não vê. Mas se a fé é só isso, então o texto que diz que a fé sem obras é morta é um texto mentiroso. O texto diz que a fé sem obras, ela não existe. Só que o significado do que atribuíram à fé em nosso idioma descarta, diz que esse texto está errado. Porque segundo o significado que os copistas e tradutores atribuíram à fé no português, ela é você sentar e esperar. É o que atribuíram a ela. E nós vimos aqui que no original, emuná, fé, ela envolve ação. Não é você esperar. Você só consegue concordar o texto que fala sobre fé com os outros dois textos que fala que a obra ratifica a fé, confirma a fé e que sem fé é impossível agradar a Deus, se você retroceder um pouquinho e procurar no original hebraico o que realmente significa fé. Eu vou repetir aqui os significados para você ver o que a fé envolve, a emuná envolve, sempre, em qualquer situação. Firmeza. Você se mantém como uma rocha. Ou melhor, você se mantém firmado na rocha. A rocha é uma chia, né? Ele é apresentado como uma rocha, a pedra viva,
ali e você funda o seu alicerce nessa rocha. Isso é firmeza, você fica firme ali. Constância, independente do problema, da situação, do agito do mar, do ventaval, da tempestade, você continua caminhando, ainda que com dificuldade, mas você caminha. Ainda que devagar, mas você vai em frente. Constante, constante. Fidelidade. Você se mantém fiel ao Eterno, ainda que Ele não te atenda, que Ele não ouça o seu pedido para uma cura, um milagre, uma bênção. Ainda que Ele fique em silêncio. Ainda que Ele permita com que a dificuldade chegue para você, mas você se mantém fiel a Ele. Lealdade. Que é parecido aí com fidelidade, basicamente, vamos colocar assim. Fidelidade e lealdade vamos colocar no mesmo grupo. Segurança, você sabe que o Eterno te guarda e cuida de você o tempo todo, ainda que não pareça. E honestidade. Honestidade envolve justiça. Justiça divina, justiça que o Eterno nos ensina a ter uns para com os outros. Tudo isso, todas essas coisas, ratifica a sua fé. A fé sobrenatural que você recebe da parte do Espírito de Elohim. Então não se engane. Não se engane com o que o povo às vezes é acostumado a dizer, creia somente. Não faz nada não, creia somente, não faça. Se você ficar parado, a situação não vai se resolver. Se você não fizer nada, você não vai chegar a lugar nenhum. E isso é mais um ensino, infelizmente é mais uma mania que a religião enfiou goela abaixo do povo. E o povo ele tem sofrido por causa disso. Porque acredita que realmente se ficarem parados, sem fazer absolutamente nada, algo vai acontecer e não vai. Não vai. A Escritura diz que não vai. Mas agora quando você age, você toma uma atitude, essa atitude ela confirma a sua fé, ela ratifica a sua fé e ela fortalece a sua fé, e essa fé ela alcança ao Eterno. O Eterno ele presta a atenção nisso, isso chama a atenção dele. Então algo sim, realmente algo vai acontecer, tá? Bom, deixa eu ver um texto aqui. Sim, no estudo de hoje é basicamente isso, tá? Vocês sabem que eu não gravo estudos longos, normalmente são estudos de 15 minutinhos, 20, no máximo, quando o assunto é muito extenso ou a gente vai muito profundo, aí meia hora, para não ficar cansativo para ninguém. Espero que você não tenha ficado com dúvida com relação à fé, tá? O conceito no hebraico, o emuná, o que significa, o que você precisa fazer para confirmar essa fé. E lembrando, se tiver dúvida, comenta, interaja, fala comigo no WhatsApp que eu sempre respondo o mais rápido possível. Shalom, shalom, que o Eterno lhe abençoe.